Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória, o nosso Rei, o nosso Mestre, Jesus Cristo. Muito boa noite também a todos que estão em casa, participando desta live por intermédio do Facebook, que assim como o Senhor há de trabalhar em nossas vidas, nós que estamos reunidos como Igreja de Cristo aqui em Santa Bárbara, em valentia, em atitude, que a graça e a misericórdia de Deus também possa te alcançar e trabalhar em tua mente, em teu coração, em teu corpo, em tua família, porque o nosso Pai é Pai e não é padrasto. Ele conhece as nossas necessidades antes que nos cheguem à boca. Amém? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus, pois a nossa alegria é te cultuar, Senhor. A nossa alegria é buscar a tua santa, majestosa, poderosa presença sobre as nossas vidas. Senhor, vem nos envolver, vem nos abraçar. Visita, Senhor, esta pessoa onde ela estiver neste momento, e com o teu Santo Espírito a envolve, a fortalece. Venha tirar, Senhor, todo o medo que Satanás tem injetado dentro de nós, toda a dúvida, todo o terror. Vem colocar dentro de nós a certeza da vida eterna, da ressurreição, a certeza que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. E se o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes, quanto mais com os macros. Vem, Senhor, aumentar a fé do teu povo, vem aumentar a confiança, a dependência. Vem, Senhor, para animar o desanimado e mostrar que o controle está em tuas mãos. Buscamos o teu reino, buscamos a tua vontade, rendemos as nossas vidas aos teus pés e pedimos ao Senhor: quebra a nossa carne, quebra, Senhor, a malícia, a avareza. Senhor, tira de nós o que não te agrada, tira de nós a vontade pecaminosa, tira de nós, Senhor, a esperteza deste mundo, o amor, as coisas materiais. Estamos aqui, Senhor, para sermos modelados, estamos aqui para sermos transformados, estamos aqui para desenvolver a nossa salvação no Senhor. Então, Senhor, nos modela como um vaso nas mãos do oleiro. Trabalha em nossa vida. Todo caco que o Senhor vê dentro de nós que não te agrada, tira este caco fora. Tira, Senhor, aquilo que o mundo tem injetado dentro de nós e nos enche do teu Espírito, nos enche da tua presença, nos encha, Senhor, das tuas virtudes, pois buscamos o reino dos céus e a tua justiça, pois pedimos ao Senhor: toma conta da nossa vida, toma conta da nossa família, toma conta dos nossos projetos. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor é o Senhor que provê, que sustenta, que guarda, que abençoa. Sabemos que o Senhor é o Pai, o Deus Criador, e não há nada impossível em tuas promessas. E aqui estão aqueles que creem, participam agora deste culto online, aqueles que têm sede de ti, aqueles que te adoram, confessando que Jesus é o Cristo. Diga isto agora, diga ao Deus Criador dos céus e da terra: o teu Filho
meu é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a minha salvação. Graças nós te damos, agradecemos ao Senhor por ter amado o mundo de tal maneira ao ponto de dar o teu Filho por nós. Agradecemos pela tua graça, agradecemos pelas tuas muitas misericórdias. Indiferente do que acontece neste mundo momentâneo, passageiro, nós nos alegramos em ti, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa verdadeira alegria, Pai. No Senhor temos motivos para louvar, no Senhor temos motivos para glorificar, pois os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras são eternas. E Ele disse: eu voltarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O Senhor está no controle, Ele não me ama. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Quem pode declarar isso nessa noite? Quem adora o Senhor pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele pode fazer. Então adore ao Santo dos Santos. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluias, aleluias e aleluias. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja, a situação, o controle ainda está aleluia, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o amanhecer é a volta de Jesus no milênio, aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as mãos aos céus e adore. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira linda, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Te adoremos, bendito seja o teu nome. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia
vai deixar essa luta me matar. O desespero me tomar. Ele está conosco todos os dias. Por isso, com as mãos levantadas agora, fale com o Senhor. Entregue ao Senhor os teus projetos, os teus sonhos. Entregue ao Senhor a tua família. Diga ao Senhor: eu vim aqui para colocar a minha vida em tuas mãos. Eu vim aqui para que seja feita a tua vontade, Pai. Nós unimos a nossa fé nesta noite para buscar o teu agir, o teu socorro, o teu poder sobre as nossas vidas. Estamos aqui para declarar que seja feita a tua vontade, não a nossa. Que venha a nós o vosso reino. Estamos aqui para buscar força, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu e somente teu é o poder, o reino e a glória. Por isso, Senhor, eu peço que com o teu poder o Senhor passe de vida em vida, de corpo em corpo, de familiar em familiar, e que todas as obras ocultas de Satanás sejam repreendidas, queimadas e caiam por terra em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do reino de Deus, pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, e eu recebo o teu querer e o teu poder sobre a minha vida. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amado povo. Quem falou com Deus? E eu tenho a certeza que Deus, ele já ouviu a nossa voz. E hoje eu quero te mostrar na palavra de Deus que não é uma promessa minha, que não é uma promessa da placa desse ministério, mas é uma promessa do próprio Senhor Jesus, que se você buscar pelo reino, ele vai te dar o reino. Que se você pedir o pão de cada dia, ele vai te dar o pão de cada dia. Se você pedir arrependido, pedir perdão dos teus pecados, ele vai te dar o perdão. E se você bater na porta, ele vai abrir a porta. Só que eu quero que você entenda que a porta é estreita. Largo, espaçoso é o caminho que leva para a perdição, para a disciplina. Mas o caminho que leva para o reino dos céus é estreito. E para nós passarmos, não podemos estar obesos no pecado. É isso que nós vamos estudar nessa noite. Eu vou pregar para você uma mensagem que eu em outra hora já preguei diversas vezes. Porém em outra hora eu pregava materialismo. E essa mensagem só era com foco nas coisas materiais. E não é assim que Jesus ensina. Um grande problema que nós temos hoje em dia dentro das igrejas é o ego do homem. É o homem querer usar da palavra para satisfazer os desejos do povo. A palavra de Deus satisfaz, e satisfaz muito. Mas ela não satisfaz a nossa carne, ela satisfaz o nosso espírito. O que satisfaz a nossa carne é o que o mundo tem a oferecer. Porém, para satisfazer o nosso espírito, o Senhor Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui está o verdadeiro alimento para fazer de mim e de você um crente vitorioso. Amém? Pode se sentar, abençoado. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Uma boa noite, né, a todos que deixaram o comentário aí. Eu vi o comentário já da minha mana, da Grazi, né, da dona Milena, estou vendo aqui agora, da dona Hermínia, da minha mãe, da dona Sandra. Graças a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Boa noite, Evelyn, Emanuele, glória a Deus, estamos juntos aí, né, para adorar o nosso Senhor. Dona Lavínia, seu Maurício,
Graças a Deus, dona Sirlene, seu Carlos, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz, seu Washington e família, boa noite. Que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos ao momento mais importante do culto nessa noite, o estudo da palavra. Porque havendo profecias, milagres, tudo isso passará. Porém a palavra de Deus é eterna e o dom supremo é o amor. Entenda, nós temos que aprender a amar a vinda do Senhor. Por que tantas pessoas hoje se dizem cristãs, mas não querem ouvir falar da volta de Jesus? E amam mais esse mundo do que o reino dos céus. Se elas entendessem que o reino dos céus é de equilíbrio, justiça e paz. Eu não sei como as pessoas, mesmo em meio a essa situação, conseguem amar o mundo. Você vai no mercado para comprar, um exemplo, uma margarina é R$9. Margarina, não é nem manteiga. Quem está entendendo? E não é porque os ingredientes lá estão mais caros. Não cai nessa. É porque infelizmente, principalmente o povo brasileiro é oportunista, não é patriota. Eles não estão preocupados em um ajudar o outro, eles estão preocupados em tirar proveito da situação. Porque do contrário, então os bois que são mortos aqui na região, no açougue, era para continuar o mesmo preço. Qual o gasto maior? O pasto aumentou? Por causa da pandemia o pasto deixou de crescer? Quem está entendendo? Mas como é um povo oportunista, pega 1 quilo de músculo e coloca 30 e poucos reais. Por quê? Por causa das riquezas de natureza injustas, como o Senhor Jesus disse. Porque ainda que a pessoa diga, não, eu estou vendendo, é meu, estou vendendo, e compra quem quer. E se enriquece em cima daquilo. Mas Jesus, que é o dono da justiça, conhece todas as coisas, sabe de todas as tramóias que tem por trás. Por isso eu e você que está aqui na igreja, você que assiste, não caia nessa, não deixa a avareza, o oportunismo, a maldade tomar a tua mente, a tua vida. Por isso o apóstolo Tiago, ele vai falar com um tom de peso sobre os ricos em sua epístola, dizendo, cuidado, porque no momento da dor, do sofrimento, vocês têm dinheiro para consolar vocês. Porém os pobres que são aí roubados, vamos assim dizer, a consolação deles está na volta de quem? De Jesus. Olhando nesse ponto, é muito melhor você ser pobre do que rico. Quem está entendendo? Se lembra de Lázaro, o mendigo e o rico? O rico foi para onde? Para o inferno. E Lázaro? Para o paraíso. Para o seio de Abraão. Então não se preocupe com essas coisas que nós estamos vivendo aqui agora. São passageiras. Mas tem o nosso Rei e o nosso Senhor para nos dar. Amém? Mas pastor, eu estou assistindo essa live, eu sou milionário. Vai ajudar os pobres. Vai ajudar os pobres. Pastor, pensei que o senhor ia dizer para colocar tudo aí no altar. Não, Jesus não falou para o jovem rico dar tudo para mim. Ele falou, dá para os pobres e tu vem e me segue. Tem nada a ver. Vamos ler Bíblia. Quem está entendendo? E falando em ler Bíblia, todos encontraram Mateus 7, versículo 7. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Que por intermédio desta mensagem, que o Senhor poderosamente possa abrir o nosso entendimento. O Senhor possa nos mostrar o teu caminho, a tua verdade. Por mais que doa, por mais que a nossa carne e o que aprendemos nesse mundo pense totalmente diferente. Senhor, esmaga o nosso ego. Se necessário, quebra, mata a velha criatura. Renova a nossa mente, transforma, Senhor, a larva em uma borboleta. O Senhor é especialista em fazer isso. Nos transforma, nos modela, em o nome de Jesus. Diga assim, seja, e graças a Deus. Glória a Deus. Talvez alguém diga, pastor, o senhor falou ali dos ricos, de ajudar os pobres, falou lá da passagem do jovem rico, mas tem mais alguma passagem para consistir esse argumento do Senhor? Tem. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas.
Olha só o que no capítulo 3, no versículo 7, olha só o que era a pregação de João Batista, né? Eu sou xará dele, né? Ele é mais velho que eu, então posso dizer que ele é meu xará, que ele nasceu 2000 anos antes, então... Olha a pregação de João Batista, o que ele dizia, ó. Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, versículo 7, posso ler? Sim ou não? Isso daqui é uma mensagem que a maioria dos crentes, eles não conhecem, porque só lê até o evangelho de Mateus. Ah, ali Mateus acabou. Para que ler Marcos, Lucas, João? É tudo um resumo? Não. Muita informação que há num evangelho não tem no outro. Se você quer conhecer Bíblia, leia os 4 evangelhos, ainda que leve o ano. Mas leia. Leia, ainda que você leia um capítulo por dia. Leia. Você não estará perdendo com isso. Porque o que você vai ler ali serve para a eternidade. Porque você vai conhecer melhor o teu rei. Quem você vai viver com ele. Amém? Olha só o pregador João Batista, o que ele dizia, diz assim: dizia ele, pois as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, João Batista ele sabia que haverá a ira vindoura, onde o Covid-19 não é nada comparado à ira vindoura, aonde haverá selos que serão abertos, trombetas que serão tocadas, cálices que serão derramados, que deixarão esta terra ao ponto da destruição, aonde uma trombeta ao ser tocada, a terceira parte da terra morre. A outra trombeta a ser tocada, os homens ficarão tão enfermos que vão querer a morte e não vão morrer. Quem está entendendo? Essa é a ira vindoura, que por intermédio do batismo, do confessar que Jesus é o Cristo, Deus é poderoso e misericordioso para nos livrar, para nos salvar. Amém? E quando foi um povo que era uma raça de víbora, por que raça de víbora? Isso daqui dá uma pregação, hoje eu só vou fazer um comentário. Amém? O que Satanás era lá no jardim do Éden? A serpente. E como é chamado os filhos do diabo na Bíblia Sagrada? Raça de víboras. E com quem que João Batista falava quando chamava de raça de víboras? Ou com quem o Senhor Jesus Cristo falava quando chamava a raça de víboras? Com quem? Adivinha? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas. Ou seja, tem como um religioso ser filho do diabo. É só ele deixar o ego dele crescer, é só ele deixar a maldade entrar dentro dele, ou a avareza ou o pecado, quem entende? Vamos lá, diz assim: dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras, as pedras é o pessoal que estava ali, não era judeu, mas que ia até João Batista porque tinha sede de Deus. Quem está entendendo? As pedras já representavam os gentios, e está dizendo: dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E tanto pode que hoje os filhos de Abraão não são mais os de carne e sangue, mas são os da fé. Porque os que creem em Deus como Abraão creu, representa a descendência de Abraão nessa terra que Jesus salva. É muita informação, mas deixa essa palavra entrar dentro de você. Os filhos de Abraão hoje em dia, biblicamente falando, no cristianismo, não são mais os judeus.
Os filhos de Abraão é aonde há na face da terra um homem que crê em Deus e confessa que Jesus é o Cristo. Ele é filho de Abraão, como Abraão creu, ele creu também. Amém? O povo de Israel, ele tinha esse costume, tudo deles, mas nós é que somos filhos de Abraão. Nós que somos o povo escolhido. É que nem hoje em dia os religiosos, não, mas dentro da igreja eu sou o bispo, dentro da igreja eu sou o apóstolo, dentro da igreja eu sou o pastor, dentro da igreja eu sou o obreiro. Não, eu estou na igreja há 50 anos. Eu já vi isso. Eu vi um pastor que, posso falar? Não vou falar o nome dele não. Quem sabe ele não assiste, né? Mas eu não vou falar o nome dele não. Que caiu em prostituição. Aí quando a mulher ameaçou falar para todo mundo que ele tinha se prostituído com ela, ele falou: não mexe comigo não, que eu estou no altar desde os meus 16 anos, mexer comigo é mexer com o próprio Deus. Olha o argumento do camarada. Quem está entendendo? Não vou falar nome, né, placa, eu só estou aqui dizendo para você que eu entendo isso daqui perfeitamente, porque eu já vivi no meio dos religiosos, eu já olhei atrás da cortina, eu recebi a reforma que eu estou te entregando hoje de uma forma, sabe, com o coração tão escancarado, porque eu estava clamando dentro de mim por isso, porque eu já estava cansado de ver as máscaras cair. Quem está entendendo? Então, meu irmão, não pense você que religião vai te salvar, que religião não salva ninguém. Não pense você que tempo de igreja vai te salvar, porque tempo de igreja não salva ninguém. Você quer ser salvo, viva uma vida para Jesus, para de ficar vivendo para você. Quem entende isso? Vamos continuar? Posso continuar? Produzir, ali na parte A do versículo 8, o início. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A árvore é conhecida pelo quê? Pelo quê? Você é cristão? Não responda para mim. Seus frutos vão me responder. Os seus frutos são exatamente os frutos que Jesus vai pesar na balança no tribunal de Cristo. Os frutos bons trarão recompensa e os frutos maus serão o quê? Queimados. E o crente vai sofrer um dano, todavia será salvo por intermédio do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 15, 14, 15 e 16. Continuando, vamos lá. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Quem está entendendo? Está vendo por que eu estava falando sobre os ricos, os oportunistas, os avarentos? Se eles querem de fato a salvação de Deus, então produza frutos de arrependimento verdadeiros. Então aprenda o partilhar e o amar ao próximo como Jesus te amou, porque esse negócio de ficar amando dinheiro não está com nada perante Deus. Inclusive o Satanás, antes de ser Satanás, quando era ainda Lúcifer, quando era ainda um anjo de Deus, ele lidava com toda sorte de pedras preciosas, e aquilo dali certamente foi uma tendência a fazer com que ele se tornasse arrogante e deixasse o orgulho entrar no seu coração. Dificilmente você conhece um pobre orgulhoso, eu sei que tem, mas é um em tantos mil. Agora rico orgulhoso, meu camarada, dificilmente você encontra um rico que é humilde. Sim ou não? Falando alguma besteira? Ou é a verdade? E aqui a gente vê que quem de fato quer ser livre da ira vindoura, tem que parar de viver para o seu umbigo e começar a viver para o próximo. Glória a Deus. Vamos agora para a mensagem de hoje? Vamos? Ô pastor, pensei que já tinha acabado a pregação. Vou a recém começar, meu irmão. Oxe, você senta para olhar um jogo de futebol, é 2 horas. Aí a pregação tem que ser 20 minutos, vá se converter.
Vai criar vergonha na sua cara, porque não dá não, né? Tem que ser mais para Deus do que o quê? Para a carne. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 7. E em casa, será que o povo está entendendo também? Está queimando um pouquinho as orelhas? Mas a disciplina do Senhor só nos levanta. Ela não nos destrói. Ela só nos aproxima de Deus, nos purifica. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe é aberta. Meu irmão, há um perigo tão grande nesses dois versículos. Tem gente que pensa que pode pedir qualquer coisa que vai receber, porque está escrito, pedir dar-se-vos-á. Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu atendi uma senhora, no fim do culto, e ela veio com uma foto de um homem com outra mulher, pedir oração. Pastor, ora aqui, por esse homem, eu amo ele. Meu primeiro pensamento foi o quê? Poxa, essa esposa ama tanto o marido que traz a foto com a amante. Meu primeiro pensamento. Estava dentro da igreja, aí. Não me condena, pensa com. Estava dentro da igreja, depois de um culto. Aí eu falei, esse daqui é seu marido? Eu tinha que falar, né? Sabe como é que é pastor? Fala de. Mas graças a Deus que eu falei, porque senão eu ia cometer um pecado. Que quando a causa da pessoa está errada e você impõe a mão e você ora, você se torna cúmplice da pessoa. Eu falei, esse daqui é seu marido? Aí ela ficou sem graça, aquela risadinha. Não, pastor, ela está, começou a gaguejar, né? Ele está com a esposa dele nessa foto, mas eu amo ele, ele me ama. Então a senhora que é amante na história, pelo amor de Deus, para de ser um vaso de desonra. Quem está entendendo? Mas por que chegou ao ponto de querer pedir oração para acabar com o casamento dos outros? Por falta de entendimento da palavra de Deus. Certo, ouvi alguém falar, viu, o que você pedir, Deus é obrigado a te dar, porque Jesus Cristo disse, pedi, dar-se-vos-á. Mas na mesma Bíblia Sagrada, lá em Tiago diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, pedi por causa dos teus prazeres, ganância, inveja, maldade, vontade pecaminosa. Entenda, um texto sem contexto causa pretexto. Você quer entender de Bíblia? Então leia do capítulo 5 em diante, para chegar aqui no capítulo 7 e você entender. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo disse, pedi e dar-se-vos-á, Ele já tinha dito no capítulo 6, irmãos, no versículo 10, versículo 9, inclusive, 9, 10, 11, 12, Ele disse o quê? Portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Primeira coisa que ele ensina a pedir na oração do Pai Nosso, venha a nós o vosso. Então quando ele está dizendo logo ali na frente no capítulo 7, pedir e dar-se-vos-á, ele está falando, o que você pedir que eu lhe ensinei na oração do Pai Nosso, você vai receber. Entenda, há uma gigantesca condição para se cumprir esse pedir, dar-se-vos-á. Sabe qual condição é essa? Quem quer saber? Pergunta, qual condição, pastor? Meu Deus do céu, vocês não tomaram café antes de vir para cá não, né? Vocês não querem saber, o povo de casa talvez queira. O povo de casa quer saber? Comenta aí, fala aí, qual condição? Negócio que é um delay, e aí o povo digita lá, daqui um minuto aí que eu vou ver os comentários. Mas digita aí, quem quer saber qual é essa condição gigantesca para que aquilo que se pede venha receber da parte de Deus? Quem quer saber aqui na igreja? Então pergunta com mais força, qual condição, pastor? A condição é a seguinte: Jesus estava falando com o povo que queria seguir os seus passos, com o povo que queria se tornar discípulo dele.
Jesus estava falando com um povo que queria sair do império das trevas, da escravidão de Satanás, do governo do mundo e ser governado pelo rei. Então ele estava falando com o povo do reino. E o povo do reino, o que pede, recebe. Por quê? Porque o povo do reino conhece a vontade de Deus, conhece a constituição do reino. Alguém aqui já leu a constituição do reino? Alguém aqui já leu? Meu Deus do céu, já falei para você 300 vezes, desde quando esse ministério foi fundado pelo nosso pai. Capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, Constituição do Reino. Quem se lembra que eu já falei isso algumas vezes aqui? Quem se lembra? E não foi 2 nem 3, né? Foi muitas vezes. Vou começar a bater nessa tecla. Inclusive, vou fazer mais. Vou pregar a partir de terça-feira que vem, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E eu peço aos irmãos, ainda que impeçam de ter culto presencial novamente, deixa nascer no seu coração o desejo de não perder nenhuma dessas aulas. Porque aí você vai entender o que é ser o povo de Jesus, o que é ser a realidade do reino de Deus nessa terra. Porque o povo que pratica e que luta para praticar o que está do capítulo 5 ao capítulo 7, já é a realidade do reino de Deus nessa terra, porque é Deus quem governa a sua vida. Porém haverá a manifestação do reino. Existe a realidade, existe a aparência do reino dos céus e existe a manifestação do reino dos céus. Pastor, e qual a diferença de um do outro? A aparência do reino dos céus são as parábolas que o Senhor Jesus Cristo deu, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Quem está entendendo? Então essa é a aparência. A realidade é todo crente que dá o seu braço a torcer para fazer a vontade de Deus. É todo crente que ouve a palavra quando Jesus Cristo disse: você que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então esse já se torna a realidade do reino aqui na terra. E a manifestação do reino é o quê? Diga: a volta de Jesus. Diga: quando o Senhor Jesus, Ele vai descer aqui na terra, sobre a nuvem. Então naquele momento ali, Jesus Cristo, o reino dos céus, vai se manifestar e tomar conta de toda essa terra. Amém? Vamos continuar. Então, diz ali: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no... Ou seja, a pessoa que sabe disso, ela vai chegar pedindo para Deus acabar com o casamento de outra pessoa para ficar com o marido de outra mulher? Essa é a vontade de Deus? Quem está entendendo? Porém, quem não sabe disso pede muita asneira. Quem não sabe disso pede muita coisa que vai contra a vontade de quem? Quantas coisas eu nesse 11, 12 anos que eu caminho com o Senhor Jesus, eu já não pedi asneira pura. Por quê? Porque não entendia. Porém hoje Deus está nos dando sabedoria. Deixa essa sabedoria entrar dentro de você. Quem pede recebe é aquele que pede segundo a vontade de quem? Se você pedir para vir o reino de Deus sobre a tua vida, você dizer: Senhor, eu te peço, governa a minha vida, que eu não viva mais na dependência de Bolsonaro, ou de Lula, ou de qualquer outro presidente, eu quero viver na tua dependência. Jesus disse: você vai receber. Você vai ver, muitas vezes o mundo está se explodindo e as coisas na tua vida estão dando certo. Por quê? Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai ser feita na tua vida, e Ele vai te dar o escape. Quem está entendendo? É o que a palavra de Deus, é o contexto do que nós estamos estudando em Mateus 7, versículo 7. Outra coisa que o Senhor Jesus disse que você pode pedir e ter a certeza que Ele vai te responder, é o versículo 11. Olha só: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, pastor, eu posso pedir o pão de cada dia, eu posso pedir o sustento para mim, para minha família? Pode. Mas olha aqui para o pastor. Quando você pedir uma coisa material, já mostre para Deus no teu coração que você crê
que Ele conhece as tuas necessidades antes que te cheguem na boca. Sabe por que aqui no ministério a gente não tem esse costume de ficar 30 minutos, 20 minutos, suplicando, pedindo, umas orações que são até bonitas para os homens, para os ouvidos dos homens. Ou então, naquela oração da fé, e refreende, amar. Sabe por que a gente não tem mais esse costume? Sabe por quê? Porque a gente entendeu que Deus conhece as nossas necessidades antes que chegue à nossa boca. E que a verdadeira libertação não está na oração, está em conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós entendemos que a salvação, ela está nas nossas atitudes. Quando você tem frutos dignos do arrependimento, você tem o perdão dos teus pecados, a salvação que vem de Deus. Quem entende isso? Guarda isso no teu coração. Os cultos, igreja, não podem ser para o homem, o culto tem que ser para Deus. A gente pega do culto e fica fazendo só para nós, para pedir coisas para nós, não pode ser assim. A gente tem que se reunir para que Deus cresça e a palavra dele abranja toda a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa mente, porque aí fora nós somos bombardeados pelos pensamentos de Satanás. Bombardeados, tem coisa que você pensa que é sua e não é sua, é o diabo que injetou aí. Um medo, uma preocupação, uma ansiedade, um desejo de cometer uma atrocidade, não é seu isso daí. Isso daí foi um dardo inflamado do maligno, que você não vigiou e entrou. Pastor, então o que eu faço? Na hora que vem esse pensamento, que é um dardo inflamado do maligno, você repreende. Bom, sexta-feira eu vou falar mais sobre isso. Sexta-feira nós estamos aprendendo como resistir o diabo. Voltando à mensagem, outra coisa que você pode pedir e ter a certeza que você vai receber, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, ou então os nossos pecados. Ou seja, você pode pedir a Deus o perdão dos pecados, e você pode crer que Ele vai te perdoar. Quem está entendendo? Agora lute para você não ser que nem um porco, que nem um cachorro. Por quê? Porque o cachorro vomita e come o vômito que vomitou. Por quê? Porque o porco, você pode dar um banho nele, se ele vê lama, ele corre para a lama de novo. Igreja, irmãos que estão em casa também, e como nós somos assim? É uma coisa nojenta, mas vamos ser sinceros, quantas coisas a gente luta para tirar da nossa vida e amanhã depois a gente está cometendo de novo. Pastor, mas o que eu faço então? Peça a Deus a graça. Peça a Deus a graça que Ele deu a Noé para andar com ele. Fala, Senhor, me dá a graça para eu andar contigo também. Quem está entendendo? Porque se Deus não te der força para você melhorar, para você mudar, sozinho você não consegue. A igreja não te muda sozinha, a religião não te muda. Deus, Ele não muda primeiramente o comportamento, Ele muda a natureza. Ou seja, quando nascemos sem Cristo, todos nós temos a mesma natureza corrupta de Adão. Mas quando nascemos para Cristo, então a nossa natureza não é mais o Adão homem, mas é o Adão Cristo, o Filho de Deus que é Espírito vivificante. E aí por intermédio do Espírito Santo, Ele renova a nossa mente, o Espírito transborda do nosso espírito para a nossa alma, que é a nossa mente, e da nossa alma para o nosso corpo, e a gente se torna filhos de Deus, nova criatura. Quem está entendendo? Então, isso daqui você pode pedir sem medo. Senhor, governa a minha vida, Deus vai se alegrar em ver o teu pedido. Senhor, me dá o pão de cada dia, Deus vai se alegrar, porque Ele está vendo que você depende dEle. Senhor, perdoa os meus pecados, Deus vai se alegrar. Agora, vou deixar aqui um esboço, um detalhe, algo que Deus me revelou. Posso deixar? Isso daqui é coisa minha, posso compartilhar com os irmãos? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou essas palavras: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que isso sugere? Pensa comigo. Que você deve orar a Deus antes da primeira refeição. Qual que é o problema do ser humano?
só ora quando dá fome. Só ora quando a coisa falta. Só ora quando a coisa vai de mal a pior. Sim ou não? Quem a palavra está falando contigo? Não é possível, tá mesmo? Deixa ela deixar você um crente mais fervoroso. Tem gente que só ora quando vem na igreja. Tem gente que só ora quando a coisa aperta. Irmãos, vamos fazer um voto entre nós aqui. Pastor, não fala essa palavra. Meu Deus do céu, cadê o envelope? Não, não é esse tipo de voto. É um voto de oração. Vamos fazer um voto aqui, nós aqui do Ministério, Igreja de Cristo, Evangelho do Reino. Vamos ter por costume, todo dia quando acordar, fazer uma oração como do Pai Nosso, a semelhança do Pai Nosso. Quem faz esse voto junto comigo? Pode acontecer um dia ou outro você esquecer, mas quando você se lembrar, pede perdão a Deus e continua. Quem faz esse voto comigo? Faz mesmo? Ah, pastor, mas eu trabalho por horário, às vezes eu acordo à tarde. Não tem problema, acordou, fala com Deus. Ora a Deus. Pastor, eu não conheço ainda a oração do Pai Nosso. Então, dentro desse voto, eu te peço, leia os versículos no capítulo 6, do 9 ao 15. Leia até você guardar no teu coração. Amém? É muito triste, mas acontece. As pessoas estão há anos dentro da igreja e nem a oração do Pai Nosso conhecem. Só conhece o que ouve da boca dos outros. Hoje em dia, a maioria da igreja de Cristo no Brasil é assim. As pessoas sabem o que os outros falam e por isso tem tanta heresia. Ora, um diz, está escrito na Bíblia, que não caiu. Deus, quem já ouviu esse versículo? Não caiu uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Só que não está na Bíblia. Não está. Está no Alcorão lá dos judeus. Na Bíblia fala que até os fios do nosso cabelo são contados. Está escrito, vinde a mim do jeito que estás. Quem já ouviu esse versículo? Quem já ouviu alguém falar isso? Vinde a mim do jeito que estás. Já viu? Alguém mais? A senhora também? Já ouviu? Mas não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque quando você fala, vinde a mim, da forma que estás, dá a entender que não precisa mudar. Não, do jeito que eu estou, eu vou para Jesus, Jesus me ama, e eu nasci torto e vou morrer torto, e pau é pedra, e pedra é pau, e ponto final. Deus me fez assim, assim eu vou morrer. Você conhece pessoas que são cristãs e são assim? Ah, disciplina, o couro vai comer, filho. Quando Jesus voltar, meu Deus do céu, o açoite, as varas, as prisões, tudo para a pessoa entender que quem tem que crescer é Jesus, nós temos que diminuir. Que nós temos que aprender a seguir os passos dele. Nós temos que cada vez mais diminuir para que ele apareça, foi o que o apóstolo Paulo disse. Amém? Vamos continuar, lá no versículo 7 do capítulo 7. Deu para entender pedir, dar-se-vos-á? Deu para entender? É pedir qualquer coisa? É pedir exatamente o que está no contexto que Jesus está ensinando. Porque do capítulo 5 até o capítulo 7 ali, ele ensinou no mesmo dia. Ele parou lá no monte com o povo e começou a pregar. Quem entende? Para entender, nós vamos pregar aí talvez umas 10 terça-feira ou mais. Mas ele pregou em um dia. Qual a diferença? É que naquela época o povo ouvia e não entendia. Olhava e não enxergava. E hoje nós temos o Espírito Santo e temos a revelação da palavra. E por isso muitas vezes um versículo para se entender, você vai em outros textos, você argumenta, esmiuça e passa 10, 20 minutos só naquele versículo. Mas pelo menos você lê e entende. Quem está entendendo? Amém? Versículo 8. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Buscar o quê? Jesus falou entre esses capítulos em buscar o quê? Mateus 6,33. Isto, Mateus 6,33, vai lá. Tem gente que pensa que eu vou buscar é isso, qualquer coisa. Não, e eu vou alcançar. Por quê? Porque Jesus disse, o que busca encontra. Mas quando Jesus Cristo diz que o que busca encontra, ele está se referindo a Mateus 6,33, que diz o quê?
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão a crer. Então, quando ele fala o que busca encontra, ele está falando que busca o reino. O que busca o reino, o que busca a justiça de Deus, vai encontrar. Você quer a justiça de Deus na tua vida? Busque. Faça como aquela viúva pobre, que a causa dela estava na mão de um juiz. Naquela época, Jesus falou na parábola a viúva, porque a viúva e o órfão era a classe mais menosprezada. Então, humanamente falando, era impossível a causa dela ser julgada. Só que ela o quê? Buscou por justiça. Ela foi atrás, ela perseverou, e a justiça se fez. E o Senhor Jesus Cristo disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite e dia? Depressa lhes fará. Quem está entendendo? Então você quer justiça? Vai orar, vai buscar, vai pedir a Deus, porque Ele disse que quem busca acha, e Ele estava falando sobre o reino e a justiça. Amém? Continuando, diz assim, versículo 8 ainda: e quem bate, a porta lhe é aberta. Mas esse versículo aqui, os irmãos hoje em dia que tem por aí que prega Jesus, eles deitam e rola. Você está vendo? Jesus que abre porta, e aí põe porta disso, porta daquilo, porta daquele outro, e porta daquilo outro, e Jesus abre porta. Mas irmãos, essa porta aqui em especial que Jesus está falando, é a porta de entrada para o reino dos céus. É aquela porta que faz separação entre as virgens prudentes e as virgens nécias. As virgens prudentes, elas entraram nas bodas do Cordeiro, elas passaram pela porta. E as virgens nécias, elas ficaram do lado. Então a gente não precisa enfatizar nessa porta que é a porta de emprego, porque a porta de emprego já tem tudo a ver em você pedir o pão de cada dia. Ele vai te dar o emprego. Quem está entendendo? Não precisa enfatizar nessa porta que é a porta para você comprar um carro novo, porque se o seu está dando problema, você precisa de um melhor, Deus ele vai suprir a tua necessidade. Não precisa enfatizar que é a porta da casa própria, porque Deus sabe que quem casa quer casa. Quem está entendendo? Você não precisa ficar lá, oprimindo o Senhor nosso Deus em busca de coisas materiais, porque Ele conhece as tuas necessidades antes que cheguem na tua boca. Quando uma pessoa fica oprimindo a Ele em busca das coisas materiais, sabe o que Ele vê? Falta de fé. Quando Ele vê uma pessoa orando muitas vezes na mesma questão, sabe o que Ele vê? Falta de fé. Pastor, então como que eu faço? Já começa a agradecer por aquilo que você pediu e ainda não recebeu. Quem está entendendo? Mas ainda não aconteceu. Senhor, mas eu já te agradeço, porque acima de tudo eu sei que a tua vontade está sendo feita e o teu tempo não é o meu tempo. Quem está entendendo? Meu irmão, pensando dessa forma, a sua situação com Deus vai estar muito melhor resolvida. Muito melhor resolvida. Você vai parar com aquele negócio de um dia pensar: eu sou filho de Deus. Por quê? Porque está dando tudo certo. Aí no outro dia as coisas dão errado. Deus me abandonou. Por quê? Porque está dando tudo errado. Será que tem crente assim? O quê? 99%? Eu acho que é 99,9% ainda. Que pensa que Deus só está no controle quando está tudo dando certo. Começa a dar as coisas erradas. Deus não me ama, Deus me abandonou. Para com isso. Porque Deus é pai. E o mesmo pai que dá coisas boas para o filho é o pai que às vezes pega lá o chinelo, a cinta, a vara e fustiga o seu filho. Você entregou a sua vida nas mãos de Deus? Então atribui tudo o que acontece na tua vida a Ele. Não, pastor, mas tem uma coisa aqui que eu sei que está acontecendo porque eu pequei. Tudo bem, pode ser, mas entenda, você pecou e agora Deus está te repreendendo. Simples assim. Não é o diabo que está te repreendendo. Não, tua vida está na mão de Deus, não está? Sim ou não?
Então tenha certeza, até na hora que a vara pega no nosso lombo, é porque Deus quer nos fustigar. Por quê? Porque Ele disciplina o filho que Ele aceita. Ele açoita o filho que Ele aceita. A Bíblia fala. Hebreus capítulo 12. Eu preguei isso aqui. Quem se lembra? Quem está entendendo a palavra? Pastor, mas que porta é essa? Vai no versículo 13. No versículo 8, o Senhor Jesus fala: e quem bate, a porta é aberta. E no versículo 13 ele diz o quê? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então quando ele está falando bate na porta que a porta será aberta, ele está dizendo a porta vai ser aberta. Você bateu na porta, vai ser aberta. Mas não pense você que é a porta larga, que não é. A porta larga já está aberta desde quando você nasceu nesse mundo. O mundo sempre teve assim, ó, de braços abertos para te receber, sim ou não? Hã? Agora a porta do reino dos céus que você está descobrindo agora que existe, você bate nela, ela abre. Só que você não consegue entrar de qualquer jeito. Entenda, espiritualmente falando, se você é um obeso de pecado na vida espiritual, você pode até bater na porta e a porta ser aberta, mas entrar você não vai com... Aqui ó, vamos dar um exemplo, aqui está a porta ó. Essa porta está muito baixinha, eu sou muito alto. Tá bom, agora vai ficar mais difícil de passar, pera aí. Deixa eu botar aqui. Aqui a porta, ó, meu Deus do céu. Quem está entendendo? Agora, deixa eu ver. Irmão, pega lá o álcool e vem cá. Pega lá o álcool e vem cá. Isso. Eu quero dar um exemplo aqui, mas tem que ser tudo na base do álcool, né? Pega o álcool e vem cá, vem cá. À tarde sobrou para mim no exemplo. Eu que representei o pecado. Agora vai sobrar para ti, que você que vai representar o pecado. Faz assim com o braço. Isso, ó. Deu. Tá tudo morto. Era aí, aqui, aí. Acabou, tá vendo? Perseguidor do patrão, né? Diz que morre de medo do Covid. Vem cá. Tem gente que tá assim, ó. De braço dado com o pecado. Com a amante, com a avareza, com a ganância, com a mágoa, com o cigarro, com a cocaína. Ah, mas eu creio em Jesus. Tudo bem, eu não duvido disso. Mas a pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Ah, eu não estou. Tudo bem, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para pregar o reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, a porta é o quê? E se você tentar carregar o pecado junto, ó, pode bater na porta, ela vai se abrir, mas você não consegue passar. Então entenda isso. Você não precisa parar de pecar com medo do inferno. O crente não vai para o inferno. Só que há uma disciplina entre os filhos de Deus. E essa disciplina será tão ruim como ir para o lago de fogo. A diferença é que o lago de fogo, quem for para lá é eterno. Quem passar pela disciplina será por um tempo determinado pelo Senhor Jesus. Hoje a irmã me perguntou, pastor, você acha que tem chance de uma pessoa que diz acreditar em Jesus e é lésbica ser salva? Eu disse, eu acredito que sim. Se eu acredito que uma pessoa que confessa que Jesus é o Cristo não perde mais a salvação indiferente do pecado, por que eu vou dizer que uma lésbica ou um homossexual não tem chance de ser salvo? Agora uma coisa eu sei, por viver uma vida efeminada, uma vida de pecado, satisfazendo os prazeres da carne, vai prestar conta para quem? Para Jesus. Vai prestar conta onde? No tribunal de Cristo. E de lá para a disciplina. E a disciplina será tão dura que vai ter pessoas que na hora da disciplina vão dizer, eu preferia não ter nascido, para você ter uma ideia. Entenda, há pessoas que passam por um processo de cura material, humano, numa chácara, numa clínica psicológica, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e muitas se curam, vence a cocaína. Algumas conseguem, sim ou não? Outras não. Quem está entendendo? Agora imagina passar 500 anos de disciplina.
500 anos, só todo dia tomando açoite, ouvindo a pregação de Jesus e ensinando como ser um filho de Deus. Será que dá para a pessoa mudar? Dá ou não dá? Então não pense que Deus vê como você vê. Para você olha as pessoas e diz, ele não tem mais jeito. Isso daí vai para o inferno. Isso é o seu olhar. O olhar de Deus é diferente do nosso. Então deixe o julgamento para Deus. Para de julgar os outros. Quem está entendendo? Ah, mas eu sou contra. Tudo bem. Eu entendo isso. Eu também não me agrado de saber que uma mulher está com outra mulher, um homem está com outro homem, mas eu respeito. E se pedir oração, eu oro. Quem está entendendo? E se quiser ouvir a palavra, eu prego. Inclusive eu estou pregando aqui ao vivo e vai estar na página da igreja, no canal do YouTube, essa pregação para quem quiser ver até Jesus voltar. Essa é a nossa convicção. Agora, condenar, julgar, não. Porém, ensinar, sim. Você quer entrar pela porta estreita, você vai ter que abrir mão de pecados. Porque com os pecados você não consegue. Você vai ter que fazer o quê? Pecado, sai de mim, pecado. Obrigado por participar, pode sentar lá. É um rapaz abençoado, só no exemplo que é o pecado, quem está entendendo? Aí, veja que sem o pecado ainda fica difícil de você passar. Você ainda vai ter que se espremer um cadinho. Quem está entendendo? Mas em nome do Senhor Jesus a gente vai conseguir. Vai ou não vai, igreja? Vai ou não vai? Quem está aqui porque quer entrar no reino dos céus? Então todo dia muda e melhora um pouquinho. Não é fácil, mas faça isso por Jesus. Posso continuar? Bom, aqui era a parte mais demorada da pregação. E parece a mais simples. É ou não é? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei na porta e a porta vos será aberta. Quantos crentes já não leram isso daqui e passou assim, batido? Esse é o nosso problema. A gente não se preocupa em querer entender. Mas o que Jesus quer falar comigo por intermédio disso? Hoje, você entendeu de uma forma grandiosa. Que há crentes que estão 40 anos dentro da igreja e não tem essa visão. E Deus te deu de graça, receba. Amém? Continuando, versículo 9. Aí o Senhor Jesus argumenta dizendo: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui o Senhor Jesus se aprofunda nesse ensinamento, porque aqui ele deixa bem claro: eu estou falando com os filhos. Aqui ele deixa bem claro, eu não estou falando com criatura. Quando eu falo pedir, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, a porta será aberta. Pensa só lá na sua casa, você abre a porta para qualquer estranho? Abre. E para o seu filho? Mesmo que você saiba que ele vai comer o teu danoninho, o teu bombom, o teu iogurte, mas você abre. Sim ou não? E Jesus ainda diz: se vós que sois pais, quem é pai, quem é mãe aqui? Se vós que sois pais maus. Por que somos pais maus? Porque somos pecadores, porque a nossa carne é corrompida. Mas ainda assim, a gente muitas vezes, não todos os pais, mas muitos pais estão até dispostos a morrer pelo filho. Mães estão dispostas a morrer pelo filho. Muitos falam isso por romantismo, enche a boca, eu morria pelo meu filho. Mas o filho às vezes está precisando de uma coisa lá e se esquiva. Quem está entendendo? Aí é só da boca para fora, mas tem uns que seriam capazes de morrer de fato e de verdade. Porém, Jesus está dizendo: se vós que sois homens maus, sabeis dar bons presentes, boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Por quê? Faz o contraste de você e Deus, quem é melhor? Faz o contraste de você e Deus, quem é mais poderoso? Então ele tem coisas boas para te dar, e o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro, e ele dá àqueles que pedem. Você acha que o reino dos céus é uma coisa boa? Sim ou não? E o pão de cada dia? E o perdão dos pecados?
Está entendendo o contexto da pregação? Então busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão. E ele acrescenta ou não acrescenta? Quem aqui mesmo em meio a essa pandemia, esses bombardeios, tem visto Deus te sustentar, te proteger e te abençoar? Aí eu te pergunto, em todos esses meses, qual foi o voto que você fez financeiro? Qual foi a campanha de tantas semanas que você fez para que Deus estivesse te honrando? Mas em todos esses meses você está buscando o reino dos céus, isso agrada ao Senhor. Em todos esses meses você, quando vem à igreja, você vem com o intuito de buscar Jesus e não as coisas materiais, e isso agrada ao Senhor. Então abra a tua mente nesse momento e entenda que esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida que Deus tem para te entregar. Amém? Amém? Agora eu quero ler com os irmãos um versículo paralelo a esse. Como assim um versículo paralelo? É a mesma passagem, porém contada nas palavras de Lucas. Amém? Vai lá no Evangelho de Lucas, que é 2 livros à frente na sua Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. É a mesma passagem, porém contada pelo doutor Lucas, né? Ele era um médico na época, mas também ele era o escrivão, vamos assim dizer, que tanto escreveu o Evangelho de Lucas, como também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, foi escrito por Lucas. Amém? Lucas era um companheiríssimo do apóstolo Paulo. Quem está entendendo? Então imagina a visão do camarada com as coisas de Deus. Diz assim, olha só: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quem entende que é a mesma passagem? Quem entende? É só um versículo paralelo. Aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lá em Mateus diz coisas boas. E muitas pessoas materiais, carnais, como aquela mulher que me pediu oração certa vez, pensa que as coisas boas é a prostituição, é o prazer da carne. Muitas pessoas avarentas pensam que a coisa boa é enriquecer, ser dono do mundo. Porém, quem é espiritual entende que as coisas boas é o reino dos céus, é o perdão dos pecados, é o pão de cada dia, tendo o que comer, o que vestir, se alegre, meu irmão. Tem muitos passando fome. Quem está entendendo? E é o Espírito Santo. Deus, Ele quer te dar o Espírito Santo. Sabe como é importante a gente falar disso? Bom, os irmãos estão me vendo aqui o tempo todo, assim, olho a olho. Agora deixa quem está em casa me olhar um pouquinho. Espera aí, só um minutinho, deixa eu pregar para quem está em casa também. Olha aqui. É muito importante a gente falar disso profundamente, porque entenda, o Senhor Jesus, Ele disse: você que é um pai, uma mãe, que é corrupto, que é carnal, você honra o teu filho, você quer ver o teu filho bem, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará coisas boas. E aqui no versículo 13 de Lucas fala, vos dará o Espírito Santo. Sabe por que eu estou enfatizando nisso? Você lê, o povo aqui está lendo, mas muitas vezes a gente não entende. Porque nesse versículo está dizendo dar, não está dizendo conquistar. Pegou? A gente tenta fazer de tudo para merecer o Espírito Santo. A gente foi ensinado na religião que a gente tem que merecer a salvação. Porém, quando você lê a Bíblia, você vê que Deus, Ele quer te dar a salvação, a fé em Jesus. Ele quer te dar o Espírito Santo. Sabe qual o problema? É que a gente na igreja, a gente pede tantas coisas e muitas vezes não pedimos o Espírito Santo. Quem está entendendo? A gente chega na igreja, Senhor, me dá saúde,
Senhor, me livra do coronavírus. Oh Senhor, me dá uma casa. Senhor, me deixa mais bonito. Me dá uma esposa. Me dá um marido. Me dá um filho. É mais ou menos assim, né? Chega na igreja, com 13 anos, não sabe nem orar direito. Pai, me dá uma namorada. Daqui a pouco está namorando. Está com 18 anos. Pai, me dá uma esposa. Mas antes me dá uma casa. Às vezes vem a esposa primeiro, depois vem a casa. Quem está entendendo? Estou aqui para julgar, só quero que você entenda. Vamos dizer que pediu a casa. Me dá a casa. Tá, aí Deus dá a casa. Aí depois que tem a casa, me dá a esposa. Deus dá a esposa. Aí tem a esposa, me dá um filho. Deus dá um filho. Ah, Senhor, me dá um carro. Deus dá o carro. Ah, Senhor, me dá uma promoção no meu trabalho. Deus dá a promoção. Ó, só aí já passou 20 anos da vida do camarada. Você viu ele pedir o Espírito Santo? E por isso não tem. E na maioria das igrejas, hoje você quer o Espírito Santo? Você tem que vir buscar 12 semanas. Você quer o Espírito Santo? Você tem que fazer o jejum de 21 dias. Olha o fardo que os religiosos colocam nas costas dos outros, naquilo que Deus quer dar de graça. Você quer o Espírito Santo? Peça. Muitos aqui já têm. Ah, pastor, mas eu fico um pouco com dúvida. É porque está faltando intimidade com Ele. Está faltando você tirar um momento de meditação da palavra, de louvor, de oração, só para você e Ele, Deus e Jesus Cristo. Você vai sentir Ele trazer para você gemidos inexprimíveis, consolação, o bálsamo do Senhor nas tuas feridas, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, nos consolar no momento de dor, e também de nos orientar no momento das tentações, para que a gente não venha a cair, e de nos levantar quando a gente cai. Quem está entendendo? Está dando para entender? Meu Deus, hein? É por isso que nós temos aqui hoje o quê? 3, 6, 9 pessoas participando do culto, e mais 18 participando em casa. Por isso nós temos poucas pessoas, porque chamados são muitos, mas escolhidos são poucos. As pérolas não é para todo mundo. Se você dá pérola aos porcos, eles comem como se não tivesse nenhum valor. Quem está entendendo? As pérolas Deus seleciona para quem vai entregar. Amém? Quantos disseram, né? Quantos falaram até para mim: ah, pastor, deixa liberar o culto. Deus do céu, liberou, não apareceu. Quem está entendendo? Boca para fora. E eu não falo isso como alguém que está magoado, eu falo isso para que entendam que não há nada oculto que não seja revelado. Governe a sua língua e você livra ela e a sua alma do inferno. Quem está entendendo? Quem já ouviu? A língua fala e o corpo paga. Quem já ouviu isso? A cabeça faz, mas quando você deixa Cristo Jesus ser o teu cabeça, Ele te guia para o reino dos céus. Para acabar a mensagem de hoje, vai lá em Gálatas, no capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Olha a explicação sobre a salvação, o Espírito Santo, o poder de Deus para a nossa vida. Aqui nós vamos ler 3 versículos e vamos encerrar a pregação de hoje. Amém? Posso ler? Diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pelo quê? Pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olha aqui para o pastor, a história de Abraão está no Alcorão, a Bíblia dos judeus. Só nesse versículo, os judeus já eram, para se converter ao cristianismo, aos milhares, aos milhões. Por quê? Porque aqui revela que quando Deus falou a Abraão, Ele não falou: tu e a tua descendência apenas serão abençoados. Deus falou: em ti serão abençoadas todas
todas as nações da terra. Ou seja, da onde você é? Pastor, eu sou de Minas Gerais, sou mineiro, sou do Brasil, sou brasileiro. Então você é uma nação da terra. E a bênção que Deus entregou a Abraão, entregou a você também por intermédio da religião? Do quê? Da fé. Entenda isso, você foi chamado à fé e não à religiosidade. Você foi chamado a Jesus e não a homens. Vença os bloqueios. Amém? Continuando, versículo 14, olha só. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. De novo, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então a bênção de Abraão, ela é dispensada sobre a nossa vida, meu irmão. Você que está aqui, você que está assistindo, você que confessa que Jesus é o Cristo, a bênção de Abraão está sobre a tua vida. Ah, pastor, eu estou passando por isso, por aquilo, por aquele outro. Bom, mas eu creio que hoje a palavra de Deus falou contigo e lhe ensinou como você deve orar a partir desse momento, quando você deve orar, como você deve orar. Então você verá de fato e de verdade essa bênção se materializar na tua vida. A bênção de Abraão que chegou aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido, que é a maior bênção do Evangelho, do Novo Testamento, o derramamento do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não acreditaria que Jesus é o Cristo. Ou seja, se você não crê, você não é salvo. Quem está entendendo? Sem o Espírito Santo você não tem força para se arrepender do pecado. Porque pensa só, lembra quando nós estávamos na carne lá? O pecado era normal, meu caro. Todo mundo fazia, não estava nem aí, acabou. Hoje que você tem o Espírito Santo dentro de você, você peca. Eu peco. Mas daqui a pouquinho a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente busca força, porque não quer pecar mais. Isso é o Espírito Santo. A maior bênção do Evangelho para a nossa vida, por intermédio do nosso Rei Jesus. Quem entende? E é exatamente por intermédio dele que os milagres acontecem. Para encerrar a mensagem de hoje, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Está vendo? Muitas coisas na Bíblia que nenhum quebra-cabeça. Você vai lendo de uma forma ordenada, às vezes você não entende. Mas você faz ligações e a Bíblia se revela para você. Versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Me responda. Os milagres que acontecem, o derramamento do Espírito Santo, vem por causa da lei ou por causa da fé? Mas por que hoje dentro das igrejas brasileiras está tomado de lei? Dízimo é lei, meu caro. Dízimo é lei. Dízimo é Velho Testamento. E as igrejas não abrem mão disso. E não é só isso não. Esse negócio de não pode cortar o cabelo, esse negócio de não pode usar calça, ou então não pode usar bermuda, isso tudo é lei. Isso é tudo religiosidade. Não é daí que vem a bênção, os milagres, a salvação, não. A salvação, os milagres vêm da fé que você tem em Jesus Cristo. Hoje eu entendo porque quando eu estava em outro ministério, havia concentrações, e muitas vezes a pessoa que via pela primeira vez é a que contava um milagre. Aquilo lá já era um tapa na cara. Aquilo lá já era Deus dizendo, está vendo? É de graça. Vocês estão aí fazendo campanha, propósito, e isso, aquilo, e aí ó, veio a primeira vez e foi abençoado. De graça. Já era Deus tentando nos dar, ó, para a gente entender que é pela fé, não pela fé, pela graça, exato, pelo Espírito. Amém? Quem entendeu a pregação de hoje? Luta para isso não sair de dentro de você. Luta, você que está em casa, luta para isso não sair dentro de você. Sobrou um tempinho, assiste a pregação de novo, anota,
isso entre dentro de você, porque certamente isso vai te aproximar de Jesus. Quem entende? Amém? Vamos fazer a oração final? Se coloque de pé, dê uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis. Glórias e glórias ao Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Coloque as mãos em seu coração. Feche os seus olhos. Você que está em casa, vamos apresentar toda a nossa família ao nosso Senhor. Nessa oração final. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor nesta noite de terça-feira. Senhor, obrigado por todo o carinho, por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Senhor, pela clareza, pelo ensinamento da Tua palavra. Nós temos sede disso. Diga para o Senhor: eu quero conhecer a Tua verdade, eu quero vencer as heresias, eu quero aprender a hora que eu tenho que subir, a hora que eu tenho que descer, eu quero aprender, Senhor, a hora que eu tenho que ir, a hora que eu tenho que parar, a hora que eu tenho que voltar, não segundo o meu ego, o meu querer, o meu ventre, mas segundo o Teu querer, o Teu Espírito, a Tua palavra. Governa, Senhor, a nossa vida. Senhor, que tenhamos força para pedir o Teu reino todos os dias, para pedir o sustento do Senhor todos os dias, que tenhamos força para pedir perdão pelos pecados todos os dias, que tenhamos força para buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar na nossa vida todos os dias, Pai. Que tenhamos força para bater na porta, porque o bater na porta é uma atitude. O pedir, o buscar se encaixa em oração, mas o bater na porta, ninguém bate na porta de braço cruzado, ninguém bate na porta de perna para o ar. Não, Senhor. Bater na porta é agir. Bater na porta é demonstrar que deseja entrar no reino dos céus. E hoje o Senhor nos revelou que a porta é estreita, é estreito o caminho, o sacrifício é vivo, o sacrifício é vencer a nossa carne pecaminosa, os medos, as perseguições, a avareza, a ganância. O sacrifício é vencer a vontade pecaminosa que habita no nosso corpo. Que tenhamos força, Senhor, para passar por esta porta estreita, em nome do Senhor Jesus. Cuida de nós, nos dê essa graça, Senhor, nos dê essa graça de sermos filhos do Deus Altíssimo, de sermos a boa árvore que produz bons frutos. Nos dê essa graça, Senhor. Pai, cuida da nossa família, visita cada ente querido do Teu povo. Senhor, visita cada pessoa que está participando dessa oração, visita o familiar dela, o familiar dele, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Com o Teu poder, com a Tua mão poderosa, trabalha nos hospitais, nos presídios. Senhor, eu sei que o Senhor tem governado tudo. Nós oramos, Pai, porque sabemos que o império das trevas luta contra o povo do mundo. E muitos, Pai, são pais de família, são pessoas boas, que carecem apenas de um encontro contigo. Não deixa Satanás ceifar essas vidas, Senhor. Repreende o espírito da morte, Pai. Conquista essas almas, Senhor, para o reino dos céus. Consagramos a Ti a cidade de Santa Bárbara. Consagramos a Ti a cidade do povo que assiste essa live. Consagramos ao Senhor o estado de Minas Gerais, os estados do Brasil. Consagramos ao Senhor o país do Brasil e os demais países da face dessa terra. Que venha a nós o Teu reino,
e seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Igreja, diga: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu saio da tua casa de oração, mas a tua presença eu levo comigo. Diga: graças a Deus e obrigado, Jesus. Glórias ao teu santo nome. Diga: obrigado, Senhor. Amém. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, povo que está conosco no Facebook, boa noite e um abraço. Um abraço para a Dona Marília, para a Dona Giovana, para a Dona Rai, para o seu Carlinhos, para o seu Marquinhos. Um abraço para todos que assistem, participam conosco e têm sido alimentados da palavra de Deus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com este louvor abençoado. E a senhora, o Senhor que deseja um atendimento, uma oração, eu vou botar minha máscara e estarei aqui para lhe atender com todo o prazer, em o nome de Jesus. Com minhas prioridades me afastei, numa correria dessas pode até acontecer, da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar.